Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Gol Sem Goleiro. Vamos que vamos conversar um pouquinho sobre esse mundo da bola maravilhoso. A Libertadores da América voltou, a Copa Sul-Americana também voltou com o mata-mata, com as oitavas de final. Agora as melhores equipes disputando para ver quem vai ser o grande campeão da América nesta temporada, beleza? Também um pouquinho nesse vídeo sobre a prévia da rodada, da 12ª rodada que vai acontecer neste final de semana do Campeonato Brasileiro. Beleza? Antes de começar a falar um pouquinho, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você não é inscrito para contribuir aí com o nosso crescimento e com o nosso trabalho, beleza? Vamos dar aqui um resumo agora sobre aquelas 6 equipes brasileiras que jogaram já os jogos de ida da Libertadores, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre cada um dos jogos e qual é a situação para os jogos de volta na próxima semana, tá bom? O primeiro brasileiro que eu quero destacar é o Atlético Mineiro, que faz o confronto com o Boca Juniors, e o primeiro jogo lá no La Bombonera ficou 0-0. Esse jogo teve polêmica, tá? Teve 2 brasileiros, inclusive, que teve polêmica com relação ao VAR, e o jogo do Galo foi uma delas, tá bom? O Boca Juniors chegou a fazer 1-0, tá? E o gol foi anulado pelo VAR. Né, os árbitros falaram que teve um jogador do Boca que deu uma carga, né, nas costas aí por trás do jogador do Atlético e por isso o gol foi anulado. Tá? Depois até os árbitros responsáveis por essa decisão foram afastados pela Conmebol. Tá? Foi uma decisão que, assim, grande maioria das pessoas, né, depois se vocês não tiverem assistido o lance, assistam, tiveram a mesma opinião, que não era para ter sido anulado o gol do Boca Juniors. Mas o confronto fica empatado, 0-0. O único problema para o Atlético é que não fez nenhum gol fora de casa. Então o empate com gols no Brasil classifica o Boca Juniors. O Atlético precisa ganhar para garantir sua classificação. Basicamente é isso neste confronto, tá bom? O segundo brasileiro com polêmica também em relação ao VAR é o Fluminense. O Cerro Porteño perdeu do Fluminense no Paraguai por 2-0. Primeiro vamos começar falando sobre o jogo, tá? O jogo em si foi dominado pela equipe carioca, tá? O Fluminense realmente teve as grandes oportunidades da partida, podia ter construído até um resultado melhor. O 2-0 ficou até barato pelo que foi o jogo. O goleiro, que é o Jean, goleiro do Cerro Porteño, muito conhecido aqui no Brasil, jogou no São Paulo, jogou no Bahia, teve aquele caso de agressão à mulher. Ele é o goleiro do Cerro Porteño e defendeu demais, tá? E a vantagem é do Fluminense, que vai decidir semana que vem no Rio de Janeiro, tá bom? Aqui tá a polêmica para vocês, o lance, né, a fotinha do lance, né, o Cerro Porteño até fez 1-0 e esse gol foi anulado, tá? O erro é tão grotesco, porque vocês estão vendo, Rodrigo, como assim? Tá muito nítido que o jogador aqui embaixo, né, o lateral direito Samuel Xavier, tá dando condição. Mas o árbitro do VAR não viu a presença desse jogador, é isso mesmo. Se você não sabe, ele não viu a presença desse jogador. Eles deram um zoom para ver se a posição dos jogadores que estão lá dentro da área, que vocês estão vendo que está bem parecido aí na linha, né? E eles esqueceram completamente desse jogador aí embaixo e anularam o gol do Cerro Porteño. Os juízes também foram afastados pela Conmebol. 2 polêmicas aí. Para mim essa a mais inacreditável, que até quis trazer a imagem do lance para vocês, beleza? Vamos pro próximo brasileiro, São Paulo. São Paulo empatou com o Racing 1-0. Empatou 1-0, aí é brincadeira, né, Rodrigo? Empatou em 1-1, tá? Com o Racing dentro do Morumbi. O jogo foi bem equilibrado, o Racing teve chances claras de gol, o São Paulo também. E assim, o empate foi até merecido, na minha visão, pelo que foi o jogo, e o resultado fica perigoso para o São Paulo. O resultado foi melhor para o Racing, que agora joga dentro de casa e já começa classificando, porque é um 0-0 classifica o Racing. Vamos ver se a equipe São Paulina consegue um bom resultado fora de casa para avançar às quartas de final, beleza? A equipe do Flamengo conquistou um ótimo resultado, venceu o Defensa e Justiça, a equipe da Argentina, fora de casa, tá? Mas eu queria destacar sobre esse jogo do Flamengo, foi a atuação diferente da equipe rubro-negra, que foi a estreia do Renato Gaúcho como treinador, tá bom? E foi um Flamengo mais contido no campo de defesa, mais compacto, né? Saía nos contra-ataques, diferente daquele Flamengo que a gente já está acostumado, que propõe o jogo, vai para cima, posse de bola e etc, etc, tá bom? Então vamos ver se essa vai ser a característica do Renato Gaúcho ou não para os próximos jogos, para o seu trabalho. Mas o confronto está bem encaminhado na medida que a equipe do Flamengo venceu a sua partida fora de casa.
A equipe do Palmeiras também venceu por 1-0 fora de casa, assim como o Flamengo, e encaminha sua classificação. Venceu a equipe da Universidade Católica do Chile, tá? E o jogo, assim, naquela característica copeira, o Palmeiras está realmente sabendo, parece jogar a competição. Venceu por 1-0, ficou ali bem compacto e tem uma boa vantagem para o jogo de volta. Beleza? O outro brasileiro, para fechar a participação deles, é o Internacional, que empatou 0-0 com o Olímpia, fora de casa, jogo disputado no Paraguai. O Inter que não vence, acredito que algumas 9 rodadas, se eu não me engano, tá bom? Então, não vive um momento bacana no Internacional e vai precisar vencer na semana que vem no Beira-Rio para poder avançar para as quartas de final. Vamos ver aí se a equipe do Inter consegue dar essa reerguida. Os outros 2 jogos da Libertadores, sem ser esses que os brasileiros estão participando, né, estão jogando, foi o River Plate contra o Argentinos Júnior, esse clássico da Argentina, que ficou 1-1. Tudo vai ser decidido na semana que vem. E Vélez Sarsfield de Barcelona de Guayaquil, que também ficou, na verdade, ficou 1-0 para o Vélez na Argentina e vai ser decidido também no jogo de volta. Beleza? Então isso é tudo sobre a Libertadores. No vídeo da semana que vem a gente faz uma outra prévia rápida, né, sobre os jogos de volta, tá? Rapidamente agora sobre a Sul-Americana, né? Temos 4 times brasileiros na Sul-Americana, né, disputando a fase de oitavas de final. Rodrigo, como é que esses brasileiros foram? Sensacionais. Os 4 venceram seus jogos de ida, 3 disputaram jogos fora de casa, tá? E assim, principal destaque aí para mim o Bragantino, que venceu por 2-0 a equipe do Independente Del Valle lá em Quito, na altitude, né? Venceu fora de casa, na altitude. Tá em boa fase a equipe do Bragantino, realmente. Essa equipe é muito bem organizada e deu um passo gigante para a sua classificação dentro de casa na próxima semana. O Grêmio, que vai muito mal no Campeonato Brasileiro, conquistou uma vitória importante, venceu a LDU fora de casa, também na altitude, por 1-0. Tá? Então, assim, não ganhava, fazia muitas partidas, tá? A equipe do Grêmio. E com esse resultado dá uma tranquilidade, mas precisa vencer no Brasileiro, né? No Brasileiro precisa se recuperar também a equipe do Grêmio. Vamos ver se vai continuar um bom momento aí, vai ter uma boa sequência no comando do Filipão, beleza? O Atlético Paranaense venceu o América de Cali fora de casa também, encaminha bem a classificação na Arena da Baixada na próxima semana. E a equipe do Santos venceu a equipe do Independente dentro de casa por 1-0 e dá um primeiro avanço aí. Vai ser decidido na semana que vem estas classificações também para as quartas de final da Sul-Americana, beleza? Agora falando um pouco sobre uma prévia do que vem por aí na 12ª rodada do Brasileirão, que vai ser disputado neste final de semana. Temos 4 jogos de destaque dessa vez para vocês. O primeiro deles é São Paulo e Fortaleza, que é um jogo grande, na minha opinião, que o Fortaleza está muito bem, quarto colocado no campeonato, jogando bem, time organizado, e o São Paulo tentando dar uma sequência boa na competição, uma equipe grande, né, então um jogo para a gente ficar de olho. Fluminense e Grêmio também jogo bem importante, né, principalmente assim para o Grêmio, né, que precisa ganhar, precisa se recuperar no campeonato, que tá lá embaixo, não tem vitória ainda. Vem de uma boa vitória na Sul-Americana, vamos ver se vai conseguir ganhar do Fluminense fora de casa, que seria um importantíssimo resultado, beleza? Temos Corinthians e Atlético Mineiro, jogo de 2 equipes grandíssimas, o Galo até muito preocupado com o seu confronto na Libertadores, tá bom? E o Clássico Paulista entre Bragantino e Santos, o Bragantino que está muito bem, a equipe do Santos, são 2 equipes que estão aí na Sul-Americana, beleza? Então tudo isso aí sobre tudo isso que você pode esperar, né, os principais jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade do futebol nacional nesse dia de hoje é a contratação do Giuliano para a equipe do Corinthians, exatamente, aquele que jogou no Grêmio, jogou na Seleção Brasileira. Você, torcedor do Grêmio, você lembra muito bem dele, tá bom? Eu acho o importante, né, importante reforço para a equipe do Corinthians, que não tem um elenco tão refinado. E, assim, para a sequência do campeonato, para tentar buscar pelo menos uma vaga na Libertadores, para a temporada não ser total em vão, eu achei bem legal essa contratação do Giuliano para a continuidade aí do trabalho do treinador Silvinho, beleza? Até vai estar procurando aí outros reforços, tem a possível chegada até o retorno do Renato Augusto para a equipe corintiana. Vamos ver se vai conseguir esses reforços e conseguir uma arrancada boa na competição. Beleza? Por hoje é só então, lembrando que amanhã tem vídeo
de dicas de aposta para você ganhar um troquinho aí nesse final de semana, tá bom? E mais uma vez, não esquece aí de dar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua presença. Tenham todos um excelente final de semana de futebol e vamos que vamos.